Estou aqui no Congresso da Andav, no estande da Branded. Aliás, por sinal, um estande muito bonito. E estou ao lado aqui do Flávio Cotrim, que é o diretor de marketing e P&D da Branded do Brasil. Tudo bem, Flávio? Bom dia, prazer. Prazer falar contigo. Prazer é nosso. E com o Guilherme... É Guilherme o quê? Ferraldo. Guilherme Ferraldo. Cara, só você tem esse nome. Graças. Só você tem esse nome. Você sabe que, coincidentemente, o pai dele deu aula pra mim, né? Sério? Em Jabuticabal, não nessa em Jabuticabal. Você não sabia que ele ia ser o gerente de agricultura da MyCarbon. Que um dia tá junto com você. São muitas coincidências. Por isso que lá no slogan deu match. Mas você foi um bom aluno? Pô, tem que perguntar pro pai dele, acho que sim, né? Foi bom. Gente, então vamos entender um pouco quem é a Branded, quem é a MyCarbon e por que os dois estão juntos aqui nesse momento. Flávio, vou começar contigo. Claro. Conta pra gente um pouco da história da Branded aqui no Brasil. Olha, a Branded no Brasil tem apenas 9 anos, é uma empresa jovem ainda, completou agora no dia 1º de julho 9 anos, mas a Branded tem uma história de 70, na verdade 71, né, que completou também 71. Ano passado a gente comemorou o Platino, né, 70 anos de existência, foi fundado em 1953, a partir de uma família de agricultores que começaram lá a prestar serviço para os vizinhos, né, aplicação de fertilizante, e desde então a empresa vem crescendo, vem se diversificando, e aí a gente está trazendo todo o know-how norte-americano, não que a gente não saiba produzir soja e milho, mas o intuito é muito mais que a gente ajude, colabore com as expertises que a gente tem nos Estados Unidos aqui através da Branded Brasil, que recentemente a gente acabou assumindo a América do Sul também, né? Temos mais essa missão agora, que é além do Brasil, a América do Sul. Qual que é a diferença da empresa nos Estados Unidos e no Brasil? A empresa nos Estados Unidos, ela começou com serviços, né? Serviço da Branded Agronomic Services, né? Na palavra inglesa, inglês, serviços agronômicos. E desde então ela vem se diversificando. Hoje são vários divisões, né? Mas a divisão que a gente hoje opera é a indústria, a Branded International. Só que ela tem revendas no Brasil, nos Estados Unidos, né? Ela opera como revenda, são 29 lojas no meio oeste americano, Illinois, e também Idaho e Iowa, né? Tem a divisão da indústria, que fabrica fertilizantes foliares especiais, a parte de adjuvantes, enfim, tem uma série tem nitrogênio líquido também, que aplica bastante lá, nitrogênio anidro. Enfim, é uma empresa muito diversificada, mas que mantém ainda o espírito e a essência familiar, porque hoje são 3 gerações, foi fundada pela Evelyn e o Glenn, irmãos, e hoje ela é liderada pelo Rick Brandt, que é praticamente quem lidera a companhia no mundo inteiro. O portfólio da empresa lá é parecido com o daqui? É parecido. A gente praticamente, através da aquisição no Brasil da Target, uma empresa em 2015, veio com um portfólio bastante básico e, vamos dizer assim, um portfólio bastante... não genérico, mas um bem comum, que já existia no mercado. E ao longo desses 9 anos a gente tem importado e tropicalizado tecnologias americanas. Lá nos Estados Unidos... Esse é um negócio importante, né, galera? Tropicalização. Exatamente. São agriculturas diferentes. A gente respeita muito a agricultura tropical versus a agricultura temperada. Óbvio, soja é soja, milho é milho, mas a gente tem... o sistema da climática é muito diferente nos ambientes, né? Muito diferente. Guilherme, quem que é a MyCarbon, cara? MyCarbon é uma empresa mais jovem, né? Temos 3 anos. Nós surgimos dentro da Minerva, somos uma subsidiária da Minerva Foods, a maior exportadora de carne da América do Sul. Tem um baita do lastro aí, cara. Exato. Não, e vem nos apoiando fortemente para colocar carbono no solo, né? E é isso, a parceria com a Branded vem exatamente para levar essa governança, essa transparência e essa fonte de receita adicional em reconhecimento do trabalho feito pelos agricultores. Cara, hoje todo mundo está falando em agricultura regenerativa, né? De vez em quando surgem uns termos, aí aquele termo assim, ninguém nunca falou aquilo a vida inteira, de repente, pá, todo mundo está falando o tempo inteiro. O que é agricultura regenerativa? Bom ponto. A gente tem o modismo de trazer de novo esse conceito, mas é um conceito muito antigo, né? Um conceito onde se preserva as coisas mais básicas da agricultura, as boas práticas agrícolas, né? Ao longo do tempo, muita tecnologia, muita boa prática foi introduzida, mas algumas coisas específicas a gente acabou esquecendo,
Até pelo motivo operacional, a questão de pressão de custo, de operação, de produção. E a agricultura regenerativa nada mais é do que cuidar do solo e da planta ou do ecossistema todo com as melhores práticas possíveis agronômicas. Vamos lá, que práticas seriam essas? Conservação de solo, por exemplo, é uma. Uso de tecnologias de baixa emissão de carbono é uma outra. Que tecnologias são essas? Biológicos, por exemplo, eu posso usar nematicidas, inseticidas biológicos, né, que tem baixa emissão de carbono. Boas práticas de solo, plantio direto é uma prática de agricultura regenerativa. A gente precisa do plantio direto por uma necessidade. Agora, aqui no Brasil, na agricultura tropical. Agora, existem uma série de outras boas práticas que a gente também pode introduzir, como, por exemplo, adubação verde, rotação de culturas. Enfim, tem uma série de coisas que a gente também pode trazer de volta, porque não tem nada disruptivo, né? Quando fala de agricultura regenerativa, a gente acha que a gente vai... É um negócio fora do normal. Não é. Fazer arroz com feijão bem feito? Bem feito, sempre olhando o ecossistema. Exatamente. Cara, e esse negócio do carbono? Todo mundo falando de carbono, fixação de carbono, não sei o quê, mercado de carbono. Já é possível ter mercado de carbono? Sim. Então, o mercado de carbono é dividido em regulado e voluntário. Regulado a nível nacional ou subnacional, que tem leis que determinam como vai ser o mercado. O Brasil está em discussão, né? Está no PL que está sendo discutido. E tem o mercado voluntário. Então, as empresas voluntariamente aderem a esse mercado, assumem seus compromissos net zero, que ganharam relevância. Então, hoje tem mais de 4.500 empresas que já assumiram seu compromisso. A MyCarbon, com a Brent hoje no programa Revitalis, nós trabalhamos no mercado voluntário, tá? E a MyCarbon, né, um dos pilares da MyCarbon, além da originação, é a comercialização de CREs. Nós já comercializamos mais de 1.200.000 VCUs, né, que é a unidade de carbono verificado, que o mercado negocia, que já fez a gente conhecer as contrapartes nos conhecerem. Então a gente, quando gerar carbono no solo, nos projetos que nós estamos fazendo, a gente já sabe como comercializar e transferir essa renda para o produtor. O produtor já entende como é que funciona esse mercado de crédito de carbono? Porque às vezes a gente conversa, muita gente nem sabe o que é fixação de carbono, né? Eu acho que é um tema que deveria ser... Porque assim, fala-se muito em fixação e tal, mas eu acho que explica-se pouco. Exato. Deveria se explicar mais o que é. E fala-se muito em mercado também. mercado, o produtor pode ganhar com isso e tal. Eu converso com um monte de produtor, então não tem a mínima noção como é que ele pode ganhar dinheiro com isso. Você consegue ser, já que você é filho de professor, né? Que bucha. Você consegue ser didático pra gente aqui e explicar, bem explicadinho mesmo, o que é esse mundo, esse mercado de carbono e como é que isso pode virar dinheiro no bolso do produtor? Exato. Eu começo falando que todo mundo tem carbono na propriedade, mas ninguém certifica. Então o projeto de crédito de carbono, a primeira analogia que eu faço é igual a um jogo de sinuca. Na sinuca, diferente do bilhar, você tem que falar a bola que você vai matar e na boca. Então aqui, os produtores já fazem as práticas, só que na certificação a gente fala, ó, esse talhão eu vou usar uma rotação ou um consórcio milho braquiária, vou usar esses bioinsumos. Então na certificação a gente faz isso. Então a gente, além de um processo de governança, onde a gente olha matrícula, né, análise de cadeia vintenária, todos os critérios socioambientais e a análise de potencial de carbono, que a gente fixa com a amostragem física de solo do carbono, a gente consegue amarrar. Então trazendo toda a parte de sustentabilidade, né, dos critérios, igual eu falei, o desmatamento, que está ganhando relevância agora com o UDR, né, que vai ser obrigatório para acessar o mercado europeu. Então a gente tem uma camada de governança, né, de documentação, a gente tem uma camada técnica e a gente tem uma camada, né, de produtos, que, por exemplo, a Brent. Como que é, de fato, o carbono inserido no solo? Então a gente determina a linha de base com a amostragem física de solo. A partir dessa linha de base a gente fala, vamos adicionar via biológico, condicionador de solo, etc., e uma cultura de cobertura. E daqui 2, 3 anos a gente volta, faz uma amostragem de solo e verifica esse delta. Esse delta é exatamente o crédito de carbono. Então, 1 tonelada que eu evito que um gás de efeito estufa, metano, dióxido de carbono ou óxido nitroso vá para a atmosfera, eu estou gerando crédito de carbono. E na agricultura, especialmente, tem 2 curvas de crédito de carbono. Uma que é a
redução das emissões. Então, se eu entrar menos com trator, se eu uso um produto biológico, se eu aplico via drone, então isso eu estou evitando que vá, né, uma molécula de dióxido de carbono para a atmosfera. Quem que define esses critérios? Os critérios foram baseados no framework da ONU e tem certificadoras, né, o IPCC, e tem certificadoras que criaram as suas metodologias. Tá. Então tem metodologias específicas que determinam como que você vai gerar o crédito de carbono, como isso que vai ser verificado, etc. Então, além dessa curva de redução de emissão, a gente tem a curva de remoção, que é exatamente o trabalho da fotossíntese. Então, qual que é a nossa ferramenta para vencer, né, as mudanças climáticas? Aumentar a cultura, né, o número de plantas durante o ano nos talhões, então por isso você não pode deixar em pousio, por isso a gente fala para fazer 2, 3 safras, porque fazendo a fotossíntese, uma vez que ela não é 100% eficiente, ela tem a sua deficiência, a fotossíntese vai capturar o CO2 e vai mineralizar esse carbono lá no solo. Entendeu? Então essa matéria orgânica, na hora que encontra um bioinsumo, vai trazer mais, né, mais vida no solo, e mais vida no solo é o carbono. Então o carbono é essa moeda que vai traduzir o sistema que você está produzindo. Que, pensa assim, Divino, você pode falar que a sua fazenda é sustentável, o Flávio fala que é sustentável e eu falo que é sustentável. Mas qual que é o árbitro disso? Então o mercado de carbono, o crédito de carbono é exatamente essa medida objetiva que você traz adicionalidade e permanência, mostrando que a minha fazenda, sim, ela segue toda a governança que eu falei, atende aos critérios socioambientais e gera crédito de carbono. Não, agora não é agora. Por que? Gente, nós estamos bem na feira. Um passa na frente, outro passa de lá. Ainda bem que você avisou para não ficar chato depois. É isso, né? E não tem nenhuma placa, né? Nós estamos num estúdio de televisão, né? No meio da feira. Se alguém quiser passar muito bom, exatamente. Tranquilo. Lá, e aí, por que a Brand falou, eu vou entrar nessa aí, vou fazer essa parceria? Muito bom, muito bom. Essa pergunta é muito válida. Eu estou há 1 ano na Brand, né? E eu tive a oportunidade de rodar nos Estados Unidos, na Europa, conhecendo as tecnologias que a Brand tem. Então, como eu disse, é uma empresa nova, de 9 anos. Então, qual que é o momento da empresa? Nós estamos importando, nós estamos trazendo novas tecnologias. E aí eu vou pegar o que o Guilherme disse a respeito de remoção, né, ou de substituição de tecnologias de baixa emissão de carbono. Hoje a gente tem uma linha chamada Talc, né? Chama Talc USA, mas vai ser Talc BRA, por exemplo, aqui, né, no Brasil. É uma tecnologia onde ela coloca o fluido do tratamento de semente, né, o que dá fluidez, o lubrificante, com grafite, um talco, e ele traz embarcado tecnologias de baixa emissão de carbono. Então, nós estamos falando de biológicos que solubilizam fósforo no solo, no legado que tem no solo, potencializam fixação de N. Essas duas tecnologias diminuem a necessidade de NPK químico, fertilizante químico. Só isso, eu já tenho uma boa prática para gerar o saldo positivo do crédito carbono, é o VCU que o Guilherme comentou, para poder, na certificação, comprovar de que aquela agricultura, aquele momento, aquele talhão, aquela região foi realmente adotado tecnologias de baixa emissão e com aumento de remoção da atmosfera, que isso gera o crédito carbono. Então, o que nós estamos fazendo? Quando a gente olhou o pipeline, o que é pipeline? Pipeline é aqueles produtos que estão ainda em concepção, vamos dizer assim. Né? Alguns produtos são comerciais nos Estados Unidos, outros produtos não, e está no forno, vamos dizer assim, o português bem claro, está no forno. Esses produtos têm uma afinidade com o conceito de agricultura de baixa emissão de carbono muito forte. Foi aí que a gente procurou um parceiro, porque a Brand não tem nem know-how, nem a intenção de operar esse mercado, que é um mercado extremamente complexo, né? Você pode perceber que a gente está conversando aqui a respeito de várias coisas aqui. Então a gente percebeu que o valor agregado desse novo portfólio que vai vir desse pipeline nos Estados Unidos, que está em vias de registro aqui no Brasil, vai contribuir para a agricultura regenerativa, que por si só vai gerar um benefício para o agricultor, que é o VCU, o saldo positivo que ele vai ter. Então por isso que a gente brinca, né, uma das matérias que saiu no lançamento do programa Revitalis, que é a junção da expertise da MyCarbon com os protocolos agronômicos da Brand,
deu match, né? Eles usaram a briga deu match. Por quê? Porque são empresas complementares que unem a capacidade tecnológica e de expertise de conhecimento em prol do agricultor. Deu um bom namoro e virou casamento. Exatamente. Exatamente. Gente, que aula, hein? Que aula. Acho que a gente aprendeu um pouco sobre o mercado de carbono, aprendeu um pouco sobre aquilo que vem pela frente, né? Tropicalização de algo que está sendo feito lá fora, que é muito bacana, mas que não basta pegar e trazer para cá. Né? Exatamente. Tem que adequar a nossa realidade. A gente investe muito em P&D, então, enfim, é um prazer enorme estar com você aqui, Divino, podendo contar um pouco dessa história. A gente acredita que é uma transformação, né? Em alguns mercados, como Europa e Estados Unidos, é mais maduro esse conceito da questão do carbono, né? Até por ser regulado, enfim. Mas a gente acredita que isso vai trazer um benefício muito intenso para o agricultor, para voltar às boas práticas agrícolas, aqueles que não fazem, né? Por exemplo, pastagem degradada. Então, enfim, é mais uma iniciativa nossa, da MyCarbon, para poder ajudar a agricultura brasileira. Baita de mercado, hein? Baita de mercado, com certeza. Mercado. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Tem que falar mais desse negócio depois, para você explicar mais didaticamente ainda, porque você falou, ainda é complicado, ainda é muito complexo. Obrigado. Imagina, Boa obrigado a você. Obrigado. Para nós todos. Onde é que fica a sede da Brand? Aqui no Brasil, em Cambé, Londrina. A gente falou Londrina porque Cambé, mas assim, Cambé. É a grande. É a grande Londrina, exatamente. A próxima entrevista, a metro vai ser lá. Fazer de lá, exatamente. Ninguém vai passar na frente. E você está convidado para ir lá, Divino. Inclusive, recentemente a gente aprovou, saiu na mídia também, investimento da ordem de 100, 130 milhões na nossa planta biológica que nós vamos ter. Inclusive, a gente vai prestar serviço, inclusive para a MyCarbon, porque na BioInput, que é uma empresa da Brant, em parceria com 2 consultores, né, vai prestar serviço justamente que complementa e certifica o trabalho de crédito carbono, que é análise metagenômica, enfim, é uma série de coisas aí que são necessárias para o processo. Vocês ouviram, né? Ficou gravado. Tá convidado. Para conhecer lá, tomar um café com a gente. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigadão, foi um prazer. Valeu, Divino. Obrigado, viu? Pessoal, a gente continua aqui na feira. Um abraço.